writing all dreams like. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez para gravar sobre o meu curso e sobre como foi o meu semestre. Dessa vez falando sobre o meu quarto semestre no curso de Arquitetura e Urbanismo. Se tu ainda não conferiu os últimos vídeos, vou deixar todos linkados aqui na descrição desse vídeo. Então siga nas redes sociais também para poder acompanhar tudo por lá que eu sempre estou postando. Então bora conferir como foi o meu quarto semestre. Bom, a primeira matéria que eu vou falar é a matéria cenografia. Essa aula consiste em você criar cenários. Então você tá se preparando para pensar num ambiente em que as pessoas interajam. Então a minha professora disse que geralmente a gente pode ser contratado para trabalhar projetando cenários de teatros, cenários de novelas, muitas vezes. Tanto na avaliação 1 quanto na avaliação 2, a professora passava trabalhos e uma prova. Então aqui eu tenho algumas coisas que ela passou, porque eu sempre gosto de guardar. Então nesse aqui ela explicou o conteúdo que ela ia dar, o programa, né? E aí ela explicou o que era cenografia, o que seria cênico e explicou várias outras coisas, como a própria história da cenografia. Essa aula foi bem parecida com história da arte, história da arquitetura, porque ela explicou bastante sobre como eram os cenários feitos durante toda a história. Além desses conteúdos, a professora passou um trabalho que foi sobre o stand da Casa Cor. Então a gente teve que ir lá na frente falar com ela e ela sorteou o que cada aluno teria que fazer. Então foi um trabalho individual. E aí ela sorteou números e a gente descobria o que a gente tinha pegado. No caso, eu peguei o stand na Casa Cor e eu tinha que fazer uma exposição de sapatos. Mas nessa exposição de sapatos eu tinha que tentar fazer alguma coisa com arquitetura. Então o cenário tinha que ser arquitetônico, porque a Casa Cor é bem nesse estilo. Então eu tinha que pensar, além do cenário, eu tinha que casar alguma coisa com os sapatos que eu teria que fazer a exposição lá. E aí a gente tinha que fazer o nosso projeto e levar para ela. Você não podia ir embora enquanto você não apresentasse o seu projeto e ela aceitasse o seu projeto. Ela era tipo uma cliente, então a gente tinha que ficar fazendo vários projetos e apresentando, e ela ficava lá colocando os pontos que ela não gostava. Não aceito o seu projeto. E aí ela colocava o que ela queria, tipo no meu ela disse que queria algum monumento da arquitetura moderna e tinha que ser alguma coisa desse estilo. E aí a gente tinha que ficar fazendo croquis, como eu disse. Esse aqui não foi uma coisa que eu entreguei pra ela, isso aqui era só um rabisco pra eu ter noção da ideia e poder mostrar pra ela. Então ela dava também quais eram as medidas do estande e onde era que ficavam as paredes. Ou seja, o meu estande teria o chão, logicamente, teria o fundo e teria uma parede aqui. Esse seria vazio, esse outro lado. Então as pessoas que estariam aqui poderiam entrar por aqui ou pela frente. E aí aqui atrás eu trabalhei com paisagismo, muito péssimo, porque a gente ainda não tinha tido aula de paisagismo e eu tava bem perdida nessa relação. Mas até que no final eu gostei do projeto. Queria poder mostrar pra vocês como ficou o croquis de verdade, um croquis bonito e o projeto, mas infelizmente ficou com a professora e ela nunca mais devolveu. E além disso, ela pediu pra gente montar um cenário de uma palestra que ia ter, um evento que ia ter na faculdade, então a gente teve que fazer um cenário pra eles, montar letreiros e tudo mais. Também pediu pra gente fazer o cenário do escritório modelo da faculdade, que quando a gente teve essa matéria, por obra do destino, um escritório modelo foi aberto lá, então eles precisavam que a gente pensasse em algum cenário legal para ele. E aí a gente acabou desenhando nas paredes, vou deixar aqui. A gente fez isso daí nas paredes, todo mundo ajudou da sala, a gente pintou, pensou juntos sobre o que ia fazer e foi bem legal, foi bem bacana. Foram aulas que eu gostei, porque a gente colocava bastante a mão na massa, sabe? E pensava sobre o espaço, então eu adoro esse tipo de aula. Não tive dificuldades, porque essa matéria era uma matéria que você tinha que ler e apresentar seu projeto. Então, se você lesse bastante, nas provas você se sairia bem. E se você se dedicasse no seu projeto, você também tiraria uma boa nota. Então, foi tudo ok nessa matéria. A próxima matéria é Práticas Extensionistas 2. Essa matéria, ela é praticamente uma práticas investigativas que eu já falei nos outros vídeos aqui do canal. Ela era a mesma professora que dava cenografia e aí ela encontrava com a gente mais cedo para dar essas práticas extensionistas.
E aí, como eu já disse antes, essas matérias são para eles darem um conteúdo que seja de arquitetura, mas que não seja algo que esteja no nosso cronograma de aula, que não seja algo que vai ser passado pra gente, mas aí eles passam pra, sei lá, aflorar mais as nossas ideias e tudo mais. Nesse semestre, no quarto semestre, a professora então decidiu que a gente tinha que fazer o projeto de um food bike, ou seja, não pensar apenas como arquiteto em projetos de residências e prédios e tudo mais urbanísticos, mas pensar em relação ao que fazer para uma pessoa conseguir ganhar dinheiro sem gastar muito e ter uma coisa bonitinha para ela, em que ela possa chamar a atenção das outras pessoas e consiga montar o seu negócio, porque de acordo com a minha professora, arquitetura também é economia e a gente tem que ter esse pensamento. Então foi basicamente isso. Vou deixar aqui a fotinha da food bike. Esse trabalho foi em grupo, então foi bem de boa. A gente teve que desenhar croquis, teve que desenhar um desenho técnico e também teve que fazer a bike numa maquete. Vou deixar aqui se eu tiver a foto da maquete. E também ela em tamanho maior, que era a food bike mesmo, pronta no tamanho real. Foi bem legal, gostei dessa matéria. Essa matéria não teve prova, foi tipo o semestre inteiro desenvolvendo esse food bike, então foi bem divertido. No quarto semestre a gente também teve Conforto Ambiental 2 e era em relação à acústica. Foi uma matéria bem chatinha, porque é uma matéria que tem muito conteúdo mesmo. E aí você acaba, se você não estudar, você se perde um pouco ou esquece, porque é muita coisa pra você raciocinar e guardar na sua cabeça. E o professor fala muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Então, em uma aula, ele fala sobre diversas coisas, então você tem que ir anotando tudo. Era uma matéria que tinha um pouquinho de cálculo, mas, tipo, bem pouco, e era super facinho pra pegar. E, basicamente, essa matéria é pra gente poder pensar, por exemplo, em quais materiais e como fazer para dar um conforto acústico para pessoa na sua residência. Era uma aula, como eu disse, bem chatinha, e a prova, tipo, era bem trash. Então você tinha que estudar bastante, porque envolvia tanto parte escrita quanto cálculo em só uma prova. Então você tinha que, guardar bem. Era bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui me sair bem nas provas dele. Obrigada, Deus. E você, estudante de arquitetura, sabe que você sempre vai ter que ver a aula de projeto, e eu citei isso num vídeo anterior que foi sobre o terceiro semestre. E no quarto semestre não foi diferente, porque a gente teve projeto de arquitetura 3. E nesse projeto de arquitetura, a professora nos levou lá pro centro de São Paulo, em uma daquelas ruas próximo à Praça Roosevelt. E aí ela passou um cronograma que era, na verdade, pra gente ter noção de um relatório de visita técnica. Pra quem não sabe, estudante de arquitetura faz muita visita técnica, que é pra conhecer o terreno onde vai ser trabalhado e tudo mais. E dessa vez também não foi diferente, ela levou a gente a esse lugar, esse terreno, pra gente olhar ele e fazer anotações e tudo mais, porque no projeto do quarto semestre a gente tinha que fazer um prédio, e esse prédio, ele seria de uso residencial e comercial. Então seria apartamentos e salas para alguém que trabalhe, sei lá, como dentista ou escritórios, entendeu? Então a gente ia ter que fazer um projeto desse e a gente tinha que dividir tudo certinho. Aí o projeto era dividido em vários tipos de tamanhos, né? Tinha a metragem do que ela queria. Então o comercial tinha que ter 50 metros quadrados, o residencial tinha que ter 65 metros quadrados e tudo mais. Tinha vários metros quadrados que a gente tinha que seguir. E aí, para não ficar uma coisa só para um aluno, a gente dividiu o que cada um ia fazer e depois a gente juntava as ideias e tudo mais. Então, cada um ficou com um serviço, um comercial e um residencial. Então, cada um fez e foi ficando assim, olha. Esse aqui era a planta de 65 metros quadrados. Essa daqui era o comercial de 50 metros quadrados. Esse, eu não lembro do que é, mas era... esse aqui era a planta de 80 metros quadrados. E esse aqui, a de serviço de 50 metros quadrados. Mas aí é claro que aqui a gente tirou algumas coisas e tudo mais, porque a professora foi auxiliando. E aí a gente juntou tudo pra ver como que ia ser, onde ficava as janelas e onde seriam as portas, porque
tinha que seguir o que todo mundo tivesse feito, né? Tinha que ser igual pra não ficar um apartamento com tipo janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. Mas foi basicamente isso essa aula. Então foi tipo um semestre inteiro projetando esse prédio. E olha, eu achei que seria muito fácil, mas foi muito difícil mesmo. Porque era um trabalho muito grande, além de memorial descritivo, além do projeto, foi uma coisa bem corrida, mesmo tendo um semestre todo para fazer. A gente também teve resistência dos materiais, que olha, pelo amor de Deus, eu nunca achei que uma matéria fosse tão difícil igual essa. Olha isso aqui, eu só vou mostrar para vocês terem uma noção do que eu estou falando. A gente tinha que fazer cálculo disso daqui, que são treliças, são vigas, e a gente tinha que calcular as reações de apoios de cada uma delas. E aí a gente tinha que criar diagramas e, nossa, era uma matéria muito puxada, gente. Olha isso daqui. Foi um sofrimento puro, gente. Lembra que eu falei no vídeo do terceiro semestre que a gente teve física? A matéria era basicamente essa, mas 10 vezes pior. Aí o professor, para tentar dar uma ajudada na avaliação 1, antes da avaliação 1, ele passou uns dias antes um trabalhinho pra gente fazer valendo 2 pontos. Ele não podia dar mais que isso, né, gente? Porque senão o peso da prova ia ser muito pouca, então a prova é o que conta mais. Mas aí ele conseguiu dar um trabalhinho pra gente valendo 2 pontos pra dar uma força, porque ele sabia que era muito difícil, que seria muito difícil. Sério, dava vontade de chorar, gente, porque parecia que você não entendia. E não entender é um saco. E para terem noção, na minha primeira prova dessa avaliação 1, eu tirei 4,5. 4,5. Ou seja, eu tive que me esforçar muito para conseguir uma boa nota na avaliação 2, porque senão eu tinha ido para uma avaliação 3 e se não tivesse conseguido, teria pegado o DP. Então foi uma matéria assim bem puxada. E por último a gente teve topografia. Topografia foi uma aula legal, mas uma aula confusa também, porque é uma matéria também que você precisa prestar muita atenção. A gente teve trabalhos que foi pra gente fazer estudos topográficos da faculdade mesmo, então a gente foi pro estacionamento da faculdade e trabalhou com os objetos topográficos e foi bem divertido, foi bem legal. Claro que dava umas briga louca, né? Porque, tipo, juntou vários grupos enormes pra poder fazer isso. Mas valeu super a pena. Só que aí depois ele passou um trabalhinho individual pra cada um fazer um relatório sobre esse estudo topográfico. Então foi bom, porque não ficou nas costas de só um aluno do grupo. Então cada um teve que fazer o seu. Então se você não prestou atenção, o problema é teu. Então você tinha que fazer. E aí, esses daqui são alguns dos trabalhos que é sobre topografia, olha. Desse jeito aqui. E aqui são conteúdos que ele passou e eu já disse pra vocês que eu adoro guardar os conteúdos porque sempre ajuda. Tinha alguns cálculos também, mas bem de boa pra aprender. E basicamente foi isso em topografia. Topografia também foi uma aula que era tipo bastante slide, então a gente tinha que ir e ficar ouvindo o professor falar por bastante tempo. E tinha que entender a matéria, porque depois ele passava uma prova escrita e também uma prova com cálculos. Mas foi uma matéria assim que eu não tive muita dor de cabeça, porque o professor era muito bom e foi uma matéria fácil de pegar também. Eu vou deixar aqui pra vocês terem noção sobre topografia. Topografia, pra quem não sabe, você faz um estudo de um terreno, então é assim que você descobre os níveis do terreno e como você vai trabalhar ou aproveitar esse terreno. Então por isso que eles fazem esses estudos topográficos. E também vou deixar aqui algumas maquetes que a gente teve que fazer. Não foi do 4º semestre, foi do 5º semestre agora. 5º semestre porque eu tive 5º semestre já, mas tô gravando esse vídeo tudo atrasado, tudo doido. Mas essa é uma maquete topográfica que foi do 5º semestre. Então a aula de topografia é isso, é fazer você entender como você vai utilizar os níveis do seu terreno e se você vai utilizar ou se você vai planificar tudo, e é isso daí. Essas foram as minhas matérias do 4º semestre. O 4º semestre foi um pouco puxadinho, sim. Foi um semestre com um pouco de dor de cabeça. Mas como diria minha professora, calma que ainda tem muito mais por vir. E calma que esse sofrimento, meu amor,
tem muito mais ainda, porque ainda falta muita coisa pela frente. Então, o choro é livre e só se conforma, porque você escolheu este curso, então você vai ter que enfrentá-lo por um bom tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.